Boa noite. O plano B do governo para equilibrar as contas da Previdência é alvo de bombardeio. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que é um desrespeito ao parlamento. E agências de classificação de risco ameaçam rebaixar a nota do Brasil. Depois da aprovação na Câmara, o decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio chega ao Senado. Militares das Forças Armadas cercam uma favela carioca dominada por traficantes. E policiais prendem suspeitos de ameaçar praças da Marinha. Um ataque aéreo ordenado pelo governo sírio deixa dezenas de civis mortos. Sindicatos criam taxas novas para substituir o imposto que foi proibido. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, o empresário Wesley Batista, do Grupo JF, vai sair da cadeia. O PTB desiste de indicar a deputada Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Identificada em São Paulo, a ossada de um desaparecido político há quase meio século. A partir de agora, no Jornal Nacional. O plano B do governo federal para diminuir o rombo das contas públicas sem uma reforma da Previdência recebeu críticas no Congresso, mesmo de partidos que apoiam o governo Temer. O relator da reforma da Previdência lamentou que a proposta tenha ficado para depois. Arthur Maia disse que o longo trabalho, com debates e negociações, levou a uma compreensão no país de que não há outro caminho para equilibrar as contas públicas. Ele voltou a afirmar que sem a reforma da Previdência, a economia não decola. Eu acho que será calamitoso. Do jeito que está, o Brasil inevitavelmente chegará a uma condição que vai deixar de prestar serviços públicos. A área econômica do governo estuda, com o aval do presidente Michel Temer, medidas para reformar a Previdência sem mexer na Constituição. O déficit da Previdência previsto para este ano é de 193 bilhões de reais. Mas há resistências às medidas, inclusive dentro do governo, que trata o assunto em sigilo. O ministro-chefe da Casa Civil disse à repórter Délis Ortiz que não há plano B para a Previdência. Não estamos cuidando de legislação infraconstitucional. Se no curso do mandato do presidente Michel Temer for levantada a intervenção do Rio de Janeiro, pode-se voltar a pensar em votar. Se não for, o próximo governo terá que fazer a reforma da Previdência. Por hora, o governo tenta ressuscitar uma agenda positiva no Congresso com um pacote de medidas econômicas para aliviar o rombo nas contas públicas. Algumas que levariam a aumento de arrecadação. Entre elas, a privatização da Eletrobras, o fim da redução de impostos sobre a folha de pagamento para empresas que geram emprego, uma reforma do PIS/COFINS e a regulamentação do teto salarial dos servidores públicos. A oposição alegou motivos eleitorais para rejeitar as medidas. Qual é o deputado que vai votar para vender a Eletrobras? Eu duvido, isso tem impacto na base eleitoral. É preciso lembrar, nós estamos no ano eleitoral, vamos discutir aquilo que unifica o parlamento e não ficar fazendo coisas que não terá resultado. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, do MDB de Roraima, disse que há clima no Congresso para votar os projetos. No ambiente político, a maioria está focada, nós vamos ter que fazer um esforço concentrado, porque é uma pauta bastante extensa. Então é muito importante que o Congresso já possa fazer esse esforço concentrado a partir de março e não apenas no segundo semestre. Mas o presidente do Senado, do mesmo partido de Jucá, foi na contramão. Saiu falando que quem define a pauta é o Congresso. A pauta do Congresso, quem faz somos nós do Congresso, não é o governo que faz pauta aqui. Ele pode encaminhar projetos. E aí eu pautarei ou não. Não é o governo que pauta projeto aqui, não. O presidente da Câmara subiu o tom. Rodrigo Maia tratou o pacote de medidas econômicas do governo como um equívoco. Disse que o anúncio foi precipitado e sem um diálogo. Das 15 medidas, 13 já estão sendo discutidas na Câmara. A apresentação de ontem foi um equívoco, foi um pouco de desrespeito ao parlamento, já que os projetos já estão aqui. Esse é um café velho e frio que não atende como novidade à sociedade. Já estão tramitando e no tempo que a Câmara entender relevante, nós vamos pautar. O Palácio do Planalto não quis se manifestar sobre as declarações do deputado Rodrigo Maia. As agências de classificação de risco reagiram à decisão do governo de não votar a reforma da Previdência esse ano. A Moody's disse que uma reforma ampla já era improvável, mas que desistir de aprovar a proposta vai restringir a capacidade do governo em cumprir o teto de gastos.
A agência Fitch afirmou que a decisão mostra os desafios de implementar medidas de ajuste de contas num ambiente politicamente conturbado e que a reforma poderia contribuir para reduzir pressões nos gastos do governo. Muitos trabalhadores brasileiros que imaginavam estar livres da cobrança obrigatória do imposto sindical tiveram uma decepção. Tem sindicato aprovando taxa nova em assembleia e cobrando, mesmo sem autorização. Num comunicado na internet, o Sindicato dos Farmacêuticos de Goiás deu prazo até o dia 10 de março para os profissionais do estado pagarem a contribuição sindical deste ano, no valor de R$ 160. Neste outro texto, o sindicato diz que todos os farmacêuticos devem pagar a contribuição, independentemente de serem ou não filiados. E que a pena para os profissionais liberais que não pagarem é a suspensão do exercício da profissão, até que o valor seja quitado. Numa entrevista, a diretoria do sindicato negou que vá pedir a suspensão, mas defendeu a cobrança aprovada em assembleia. Dos 1.400 farmacêuticos filiados, só 34 participaram da votação. É uma taxa que o farmacêutico, todo trabalhador tem que pagar. Ele não pagando, ele vai estar em débito com o sindicato. Então o sindicato tem seu jurídico e pode fazer as cobranças devidas. A reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro do ano passado, acabou com a obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical para todos os empregados. O valor equivalente a um dia de trabalho e pago uma vez por ano, agora só pode ser descontado com autorização do trabalhador. Para não perder dinheiro, muitos sindicatos questionam a mudança na justiça. Enquanto isso, entendem que a autorização para o desconto pode ser coletiva, por meio de assembleias. Da mesma forma que numa assembleia que é chamada para decidir se vai dividir as férias em 3 vezes, se vai ter a infrajornada de 30 minutos, poderá decidir também quanto vai ser a contribuição para o sindicato e de forma coletiva, da mesma forma que esses temas vão ser aprovados. Esse advogado trabalhista diz que a autorização deve ser individual e aponta a nova lei. Ela garante ao trabalhador a liberdade de associação profissional, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Ou seja, ele só é devido no momento em que o empregado individualmente e expressamente autoriza esse desconto. A simples previsão em acordo ou convenção coletiva, no meu entender, não supre a necessidade da autorização individual do empregado. As reclamações estão ganhando destaque agora porque, para a maioria das categorias, o desconto da contribuição sindical é feito na folha de pagamento de março, o mês que vem. Esse escritório de advocacia especializado em questões trabalhistas está recebendo muitas dúvidas dos clientes. São empresas que querem saber como proceder quando os sindicatos pedem que elas descontem a contribuição sem autorização individual dos empregados. Essa advogada orienta as empresas a recolher assinaturas dos empregados que quiserem pagar a contribuição. Quem não quiser e for surpreendido... Quem sofrer o desconto poderá cobrar judicialmente a devolução desses valores, porque há necessidade de uma autorização expressa para que o desconto ocorra. Como há diferentes entendimentos para a lei, a discussão sobre a contribuição sindical foi parar na Justiça. Mais de 10 ações aguardam julgamento no Supremo Tribunal Federal. O Ministério do Trabalho declarou que não pode interferir em decisões dos sindicatos e que cabe à Justiça esclarecer as divergências sobre o assunto. O Ministério Público do Trabalho declarou que está discutindo o tema. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou hoje que a intervenção federal na área de segurança pública do Rio de Janeiro vai respeitar os direitos constitucionais. A declaração foi em meio a um debate sobre a possibilidade do uso de mandados de busca e apreensão coletivos durante a intervenção. Também hoje, a ação conjunta de militares das Forças Armadas e policiais resultou na prisão de 11 suspeitos. Foi a maior operação conjunta entre militares e as polícias no estado do Rio desde o início da integração com as Forças Armadas em julho do ano passado. Hoje, os militares foram para as estradas. Montaram bases nas principais rodovias que fazem divisa com Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo e nas vias de acesso ao Rio. Revistaram quem passava. A ação para combater o roubo de cargas, contrabando e tráfico de drogas e armas reuniu 3.000 homens das Forças Armadas e contou com tropas de São Paulo e Minas Gerais. As estradas não foram o único alvo. Ao mesmo tempo,
500 militares, em parceria com as polícias civil e militar, faziam operações em favelas da Zona Norte. Uma delas foi a favela Kelsons, na Penha, vizinha a um centro de treinamento da Marinha. A favela e a área militar são separadas apenas por um muro. Em janeiro, o Globocop flagrou um homem armado numa barricada, bem ao lado de uma das guaritas da área da Marinha. A operação de hoje contou com tanques e até um bote deu apoio à ação. 11 suspeitos foram presos. A Secretaria de Segurança do Rio informou que as duas operações, nas favelas e nas estradas, têm a cooperação das Forças Armadas, no contexto do Decreto Presidencial de Garantia da Lei e da Ordem, a GLO, e foram planejadas antes da intervenção federal. Na mesma hora em que as forças de segurança se dirigiam às favelas da Zona Norte, a violência fazia mais uma vítima em Campo Grande, na Zona Oeste. Tinha 2 carros, faixa de 8 caras, tudo armado, pistola, todo mundo armado. E começaram a fazer arrastão. Um arrastão e um sargento do Exército assassinado. Bruno Kazuca tinha 35 anos e também era instrutor do curso de Forças Especiais. O dia ainda não tinha clareado quando as cenas de violência foram registradas pela câmera. O bandido disparou várias vezes contra o sargento. Na abordagem ele entrou em luta corporal com um dos elementos e depois começou a troca de tiro e ele caiu. A farda do Exército ficou no banco do carro. A mulher do sargento espera um filho que não vai conhecer o pai. Nesta terça-feira, os detalhes jurídicos da intervenção federal na segurança do Rio foram o tema de uma reunião entre o ministro da Justiça, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, e representantes do Judiciário. E uma medida que gerou polêmica também esteve na pauta da reunião: a expedição de mandados coletivos de busca e apreensão no Rio, que seriam cumpridos pelas polícias durante as operações. Ontem, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o governo federal ia pedir autorização à Justiça para esse tipo de mandado. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil reagiu. Em nota, repudiou os mandados coletivos, disse que não são previstos em lei e que as ações não podem ser genéricas. Caso contrário, há violação do lar e da intimidade. No fim da reunião, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou que os direitos individuais devem ser respeitados conforme prevê a Constituição e disse que os mandados não serão coletivos, e sim mais abrangentes. Dependendo da operação, eles podem conter vários nomes e endereços dos alvos. O adjetivo coletivo é impróprio tecnicamente. Algumas operações pedem a citação de várias pessoas. O coletivo dá a ideia de uma generalidade, e mandado de busca e apreensão não pode ser genérico. Isso a Constituição não permite. Portanto, esses mandados de busca e apreensão conterão um número maior ou menor de pessoas em razão do objetivo do inquérito que então está se realizando. Esses mandados terão que conter nome ou apelidos que essas pessoas tenham, terão que indicar os outros requisitos de lei, indicar o endereço provável, o endereço imaginado, porque nas zonas de mais conflito você não tem rua, avenida e a urbanização é desorganizada. Na verdade, com muita frequência, o indivíduo foragido está aproximadamente em uma área, mas a droga, a arma, a munição está espalhada na comunidade. Então, o mandado de busca e apreensão tem que ter as garantias constitucionais, sem dúvida alguma, mas tem que ter presente também essa realidade fática do mecanismo operacional do crime organizado. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral do Estado do Rio vão atuar de forma integrada durante a intervenção federal. A AGU afirma que o objetivo é a garantia dos direitos dos cidadãos e o alinhamento para possíveis questionamentos na Justiça sobre ações da intervenção. Numa nota divulgada agora há pouco, o Comando Militar do Leste informou que está realizando reuniões para obter um diagnóstico da segurança pública no Rio.
A nota afirma que o processo de intervenção federal está em fase inicial, que a equipe que vai trabalhar diretamente com o interventor está sendo formada e será anunciada nos próximos dias e que as primeiras ações serão divulgadas oportunamente. A nota do Comando Militar do Leste termina com uma mensagem do interventor, o general Braga Neto, sobre a necessidade de participação da sociedade fluminense. O general destaca que todos terão alguma parcela de sacrifício e de colaboração em nome da paz social e da sensação de segurança almejadas. Ainda hoje, o decreto de intervenção federal no Rio deve receber o aval do Senado. A aprovação dos deputados foi obtida durante a madrugada e por maioria ampla. A sessão durou mais de 7 horas, terminou às 2 da madrugada. Os deputados se revezavam contra o decreto. Ela tem um viés publicitário e eleitoral de um governo que estava sem pauta, muito impopular e continua, e que agora quer jogar a credibilidade que de fato o Exército tem hoje no Brasil para que seja um escudo para o governo Michel Temer. E a favor. A pior atitude é não ter atitude. Essa é a pior delas. A intervenção é uma medida, sem dúvida nenhuma, excepcional. Uma medida dura, mas necessária. A relatora fez sugestões fora do texto que o presidente Michel Temer poderá ou não acatar. Por exemplo, que sejam garantidos recursos para as ações policiais durante e depois da intervenção. É evidente que sem o aporte significativo de recursos federais, a intervenção federal não conseguirá atingir minimamente os seus objetivos. É indispensável, portanto, que a decretação da medida seja seguida de imediato da apresentação de um projeto de lei orçamentária ou da edição de uma medida provisória por parte do presidente da República que destine recursos financeiros suficientes e necessários à execução da intervenção. O presidente da Câmara fez um discurso em defesa do decreto. Estamos numa guerra contra o crime. Nossa arma é a Constituição. O governo do Rio de Janeiro sucumbiu à desordem. Torna-se urgente, inadiável, fazer prevalecer a ordem, levar de volta a paz de espírito às ruas do Rio de Janeiro e de todo o país também. Às 2h14 da madrugada, o resultado: vitória folgada do governo. 340 votos a favor da intervenção, 72 contra e uma abstenção. Boa noite a todos. Eu falo ao vivo aqui da Galeria do Senado e aqui está tudo atrasado. A sessão marcada para analisar e votar o decreto de intervenção na área de segurança do Rio de Janeiro estava marcada para começar às 6 da tarde, foi adiada para as 7 da noite e só começou agora há pouco às 8h26. Isso porque o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, passou a tarde presidindo uma sessão do Congresso com senadores e deputados. Assim que a sessão foi encerrada lá na Câmara, ele veio aqui para o Senado e indicou o relator, o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, senador que é favorável à intervenção. Assim que o nome dele foi confirmado, ele disse que a intervenção é absolutamente necessária e importante nesse momento enfrentado pelo Rio de Janeiro. Para o decreto ser aprovado, é necessária a maioria simples dos votos dos senadores presentes aqui no plenário. Eu conversei com vários que disseram que o decreto vai sim ser aprovado como aconteceu lá na Câmara. Se isso acontecer, o decreto será promulgado pelo senador Eunício Oliveira. E assim, o decreto terá o aval dos parlamentares. Bonner e Renata. A seguir, o PTB desiste de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Wesley Batista vai deixar a prisão com autorização do STJ. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, comunicou que o partido desistiu de indicar a filha dele, Cristiane Brasil, para o Ministério do Trabalho. A deputada estava impedida de tomar posse por ter sido condenada em ações trabalhistas. É o fim da novela que começou no dia 3 de janeiro, sem o desfecho esperado pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson, a quem coube, na época, anunciar que a filha, Cristiane Brasil, seria ministra do Trabalho e resgataria a imagem da família. É um resgate, sabe, querida? É um resgate.
Mas o juiz de Niterói suspendeu a posse, considerou ofensa à moralidade alguém com problemas na Justiça do Trabalho ser ministra do Trabalho. A batalha judicial foi parar no Supremo e Cristiane seguiu impedida de tomar posse. Hoje, Roberto Jefferson desistiu da filha ministra. Disse que a decisão do partido visa proteger a integridade de Cristiane e não deixar parada a administração do ministério. E agradece ao presidente Temer e ao partido o apoio nesse período do que chamou na nota de caça às bruxas. Nesse 1 mês e meio quase ministra, Cristiane colecionou problemas. Entre eles, o polêmico vídeo numa lancha tentando se defender. Reapareceu ontem, mas sequer votou o decreto da intervenção. Hoje, divulgou nota, dizendo que segue agora pronta para restabelecer e esclarecer as questões levantadas contra ela. Ao governo resta apenas desnomear Cristiane Brasil e o PTB apresentou ao Planalto o nome do interino do ministério, Elton Yomura, apadrinhado de Roberto Jefferson, para ocupar o cargo. O Superior Tribunal de Justiça substituiu a prisão preventiva dos irmãos Wesley e Joesley Batista, donos do grupo JF, por medidas cautelares. Nós vamos agora a Brasília, ao vivo, porque quem traz os detalhes para a gente sobre esse assunto é a Camila Bonfim. Boa noite, Camila. Oi, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, o que essa decisão significa? Na prática, que o Wesley Batista vai deixar a prisão. E aí ele vai ter que cumprir uma série de obrigações, como, por exemplo, comparecer à justiça, não pode ter contato com outros investigados, não pode viajar do país para fora do país ou viajar sem autorização da justiça e terá que usar tornozeleira eletrônica. Essas mesmas medidas se aplicam ao Joesley Batista, irmão dele. Só que no caso do Joesley, há um segundo mandado de prisão em vigor sobre aquela suspeita de omitir informações da delação. Por isso, ele seguirá preso. Essa prisão dos dois foi decretada no ano passado pela Justiça Federal em São Paulo. Aí a defesa recorreu e a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por 3-2, então fazer essa substituição, alegando que dado o crime, que é esse crime de ganhos ilegais no mercado a partir da delação e também dado o tempo de prisão, essas medidas cautelares seriam suficientes. Agora a Polícia Federal vai ser informada aí para proceder os trâmites da saída de Wesley Batista. E olha, ainda falando sobre os efeitos, as consequências da delação dos irmãos Batista, hoje a Polícia Federal pediu a prorrogação do inquérito que investiga o presidente Michel Temer, inquérito aberto a partir dessas informações da delação. Pediu mais 60 dias naquele inquérito que apura se um decreto editado pelo presidente favoreceu a empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos, em São Paulo. Foi justamente sobre esse inquérito que o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, disse que havia uma tendência de arquivamento. Isso causou tanta polêmica, tanta reação, que ele teve que se explicar ao ministro relator do caso aqui no Supremo, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. Disse que foi mal interpretado e não vai mais tocar nesse assunto. Agora, sobre a prorrogação, pedido por mais 60 dias, essa será uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Bonner, Renata. Obrigada, Camila Bonfim, com as informações ao vivo de Brasília. A defesa do ex-presidente Lula entrou com um recurso contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que manteve a condenação em primeira instância no caso do Triplex em Guarujá. Os 3 desembargadores também aumentaram a pena para 12 anos e 1 mês de prisão. Como essa decisão em segunda instância foi unânime, o único recurso possível era o embargo de declaração, que serve para tirar dúvidas sobre os votos. Os advogados do ex-presidente apontaram o que consideram 38 omissões sobre pontos do processo, além de 16 contradições e outros 5 pontos sobre os quais tiveram, segundo eles, dificuldade de entendimento. Por fim, a defesa argumentou que, por causa desses pontos, o processo precisa ser anulado ou o ex-presidente Lula ser absolvido. Não há prazo para o julgamento dos embargos de declaração. A 2ª turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por 4-1 que mulheres grávidas ou que tenham filhos de até 12 anos devem aguardar julgamento em prisão domiciliar. São sempre 2 histórias. Da Jéssica, que entrou em trabalho de parto na delegacia um dia depois de ser presa pelo porte de 90 gramas de maconha. E do bebê levado à prisão logo depois de nascer.
pedi muita desculpa pra ele, muito perdão, porque ele é um bebezinho, graças a Deus ele não sentiu, eu que chorei por ele, sabe, mas deu muita dó de ver ele naquela situação, eu queria tirar ele daquela situação na hora, sabe. Da Jaqueline, investigada por tráfico de drogas, presa aos 3 meses de gravidez porque mudou de endereço e não notificou a justiça. E do bebê que até agora não teve direito a um pré-natal. Ela hoje saiu da cadeia por meio de um habeas corpus. Graças a Deus eu vou ter meu filho na minha casa, é a melhor coisa que tem na vida. Na última década, a população carcerária feminina cresceu proporcionalmente mais que a masculina. Segundo o levantamento do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, hoje no país existem 4.560 gestantes ou mães de crianças de até 12 anos de idade presas provisoriamente, que ainda não foram julgadas. Não é o passado dessas mulheres, mas o futuro dos filhos que preocupa. O custo social da prisão de uma mãe, ele não vale a pena ser pago. Porque nós estamos falando de efeitos sobre crianças, que são o futuro do país. São as pessoas com quem nós conviveremos no futuro. Não é esse tipo de futuro que a gente quer dar para essas crianças. Para este advogado, a decisão do Supremo Tribunal Federal reforça uma lei criada em 2016, conhecida como Marco da Primeira Infância. Essa lei determina que todas as gestantes e mulheres com crianças de até 12 anos têm o direito à prisão domiciliar. Não dá para deixar de se pensar na criança. Uma mãe é presa, ela tem um filho, por mais que ela não seja gestante, ela já tem um filho, o que é feito desse filho? Então isso tem que ser uma preocupação do Estado como um todo. Presas que têm filhos com deficiência, mesmo maiores de 12 anos, também vão ter direito à prisão domiciliar. A partir da publicação do resultado do julgamento de hoje, os estados vão ter 60 dias para cumprir a decisão. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou que 2 travestis terminem de cumprir pena num presídio feminino. Uma delas dividia a cela com mais de 30 homens na penitenciária de Presidente Prudente, em São Paulo. Hora da previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Vamos lá para São Paulo conversar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. Qual é o destaque de hoje? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Começo pela região norte, Roraima com sol em tempo integral e parte do Pará e do Macapá, aqui de Macapá, com chuva em tempo integral. Dia molhado e mais ameno lá em Belém e em Macapá e quente e seco em Boa Vista. As pancadas fortes previstas para o norte podem contribuir para o Rio Madeira, lá em Porto Velho, atingir a cota de inundação. Lembrando que também conta para isso a chuva prevista lá para a cabeceira do rio, na Bolívia. Centro-Oeste continua na rota da chuva forte, que também pode atingir aqui áreas do Maranhão e do Piauí. São Luís e Brasília com chuva a qualquer hora, máxima de 27 graus na capital federal. Teresina deve ter chuva forte a partir da tarde. Aliás, a chuva que caiu em janeiro contribuiu para tirar a Teresina da área com a chamada seca excepcional, o grau mais severo aqui de seca, representado por esse vermelho mais escuro, que diminuiu bem essa área se a gente comparar com janeiro do ano passado. Mesmo assim, a situação está longe de ser confortável na região Nordeste. No Sul, pode ter ventania em áreas do Rio Grande do Sul e também aqui num pedaço de Santa Catarina, chuva no leste da região e tem previsão de chuva forte aí para boa parte do Sudeste, porque amanhã pode começar a se formar uma frente fria. Como São Paulo, que pode ter chuva a qualquer hora, no Rio chuva chega à tarde, 36 graus de máxima, 29 em Porto Alegre com chuva e vento. E está mantida a tendência de chover bastante de quinta a sexta-feira em áreas do litoral norte aqui de São Paulo, também em áreas aí do Rio de Janeiro, incluindo a Grande Rio, Resende, Paraty, Teresópolis, e sobra chuva também para a zona da Mata Mineira. Estou avisando desde ontem e a gente vai continuar acompanhando essa tendência, Renata. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. A seguir, um bombardeio mata dezenas de civis na Síria. Identificada a ossada de um brasileiro torturado e morto pela ditadura militar. A onda migratória de venezuelanos para o Brasil produziu um aumento vertiginoso nos atendimentos no sistema público de saúde de Roraima, principalmente de um tipo específico de procedimento.
A gente vê na reportagem do José Roberto Burnier e do Rogério Rocha. Eles ainda não sabem. Com pouco tempo de vida, todos já têm uma história de superação para chegar até aqui. Eles são os filhos da imigração venezuelana. E esse número deve aumentar. É cada vez mais comum venezuelanas grávidas cruzando a fronteira com o Brasil. No ano passado foram feitos 572 partos de venezuelanas em Roraima, praticamente o dobro do ano anterior. E o número ainda é mais impressionante na comparação entre os meses de janeiro. No primeiro mês do ano passado foram 12 partos no estado. Neste ano subiu para 150, ou seja, uma média de 5 partos por dia. Jesus acaba de chegar à maternidade pública de Boa Vista para conhecer seu primeiro filho. O venezuelano está há 2 anos no Brasil e trabalha numa fazenda. É emocionante, não consigo descrever em palavras, diz ele. Morando na rua em condições precárias, muitas grávidas venezuelanas chegam à maternidade desnutridas. E a quantidade de bebês prematuros é enorme. Olha, a pequena Uliane nasceu com 6 meses e 870 gramas apenas. Normalmente não é um paciente 100% tranquilo de se tratar, ele tem patologias, ele vai ter a prematuridade que vai acarretar num aumento de internação dentro da UTI. Né? Chegamos em momentos aqui dentro da UTI, que nós temos 14 leitos aqui, chegamos a ter 8 venezuelanos dentro da UTI. Olha, uma outra situação que está se tornando frequente aqui na maternidade é de venezuelanas que moram em Santa Helena, que é um município venezuelano que faz fronteira com Pacaraima, que é a cidade brasileira, e que tem complicações lá. Então, como lá a situação é muito precária, elas vêm para Boa Vista para ter o neném e depois elas voltam. É o caso aqui da Gabriela, que está curtindo aqui a filhinha que acabou de nascer. Mas muitas não voltam. É o caso da venezuelana Belkis, que chegou há 1 mês e acabou de ter a filha prematura. A mãe ia pedir o status de refugiada ao Brasil, mas agora pode ser brasileira naturalizada, explica a presidente da Comissão Especial da Criança e Adolescente da OAB de Roraima. O pedido de refugiado ele pode demorar até 2, 3 anos. Enquanto nesse caso é muito mais rápido, né? Eles já tendo um filho brasileiro. Ou seja, eles poderão e certamente conseguirão a nacionalidade brasileira. Sim, está previsto na Constituição Federal. Eles vão conseguir, sem dúvida alguma. Quero que ela estude aqui e faça muitas coisas. Um grupo de trabalho especial identificou a 4ª ossada encontrada no cemitério de Perus, em São Paulo. Dimas Antônio Casemiro desapareceu há quase 50 anos. O cemitério tem sepultura simples. Aqui também são enterrados, em valas comuns, corpos não identificados, de indigentes. Em média, 5 por dia, segundo a administração. Mas no início da década de 1970, o cemitério também teve outra utilidade. Foi usado para esconder os corpos de militantes políticos que combatiam o regime militar e foram mortos por ele. Uma vala clandestina com mais de 1.000 ossadas foi descoberta em 1990, nesta área, onde hoje existe um memorial. Recolhidas, as ossadas passaram por diversas instituições, muitas vezes sem conservação adequada. Só em 2015 chegaram à Unifesp, que faz o trabalho de analisar os ossos e cruzar os dados com os de 41 militantes desaparecidos. Para a prova final de recuperação do DNA, um primeiro lote de material foi enviado no ano passado para um laboratório na Bósnia, o melhor do mundo, gerido pela Comissão Internacional de Pessoas Desaparecidas e desenvolvido a partir do trabalho de identificar milhares de corpos de muçulmanos massacrados durante a guerra naquele país, em 1995. Ele tem um pessoal trabalhando tecnicamente muito competente e a rapidez na entrega da resposta, que é o que nós precisamos. Especialização que permitiu a identificação de Dimas Antônio Casemiro. Integrante de 2 grupos da luta armada contra o regime militar, ele foi preso, torturado e morto aos 25 anos, em 1971. Ele é a 4ª pessoa identificada.
Os restos mortais de Dimas foram identificados quase 50 anos depois da morte e quase 30 depois da identificação dos ossos de um irmão dele, também morto sob tortura e enterrado clandestinamente aqui em Perus. Denis Casimiro tinha 28 anos. Foi identificado logo depois da descoberta das ossadas por características como arcada dentária. Este álbum com documentos e recortes de jornais é de Fabiano. Sobrinho de Denis e filho de Dimas, ele tinha 4 anos quando o pai desapareceu. É uma mistura de alívio com outros sentimentos que eu nem sei explicar. Não vou falar que encerra totalmente o capítulo da história, porque acho que isso vai ficar marcado. Porque tem muita gente falando de uma outra forma, acredito que é uma nova leitura sobre o que aconteceu. Então eu acho que isso é muito perigoso, tem que ver direito, saber, pesquisar mais como foi essa história, para que ela não se repita. Tropas do ditador sírio Bashar al-Assad mataram 250 pessoas em 48 horas de bombardeios na região controlada por rebeldes. Entre as vítimas estão 58 crianças. Mulheres e crianças sendo socorridas em meio a bombas que não param de cair. As imagens estão sendo colocadas em redes sociais pelos próprios socorristas, que cruzam áreas devastadas atrás de sobreviventes. Aviões sírios e russos bombardearam pelo segundo dia consecutivo a região de Guta, a leste da capital Damasco, um reduto das forças rebeldes que lutam contra o ditador Bashar al-Assad. Pelo menos 5 hospitais foram atingidos. De acordo com o Observatório Sírio para Direitos Humanos, foram as 48 horas mais mortais dos últimos 3 anos em Guta. Foi lá que, em 2013, um ataque com gás sarin deixou mais de 500 mortos. Os bombardeios são a mais dura ofensiva do ditador sírio na tentativa de acabar com a rebelião contra ele, que já dura 7 anos. A ONU disse que a situação na Síria está fora de controle com mais essa escalada de violência e pediu um cessar-fogo imediato. Cerca de 400 mil pessoas vivem na região que está sendo bombardeada. O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, emitiu um comunicado em branco, dizendo apenas que nenhuma palavra faria justiça às vítimas. A Rússia vai ter eleição presidencial no mês que vem e Vladimir Putin é considerado o favorito para conseguir um 4º mandato. Mas a campanha para convencer eleitores a votar é um espanto. Onde o voto não é obrigatório, as campanhas para aumentar o comparecimento às urnas, de 65% na eleição passada, podem ser agressivas. Este vídeo imagina um futuro de pesadelo para um cidadão de classe média. Ele sonha com um militar que o convoca para lutar ao lado de um soldado negro. Em seguida, encontra a mulher com um jovem homossexual. Ela avisa que o novo governo obriga a família a receber o rapaz por uma semana e que ele pode ficar definitivamente no apartamento, caso não arranje um parceiro. Apavorado, o personagem principal acorda e corre para votar. Ninguém assumiu a autoria do vídeo, que repercutiu mal no exterior e também dentro da Rússia. Ksenia Sobchak é a única mulher entre os 8 candidatos aprovados pela Comissão Eleitoral da Rússia para as eleições do dia 18 de março. Ela é a candidata de orientação mais liberal, inclusive apoia o casamento gay e, obviamente, tem uma opinião sobre o vídeo divulgado na última sexta-feira. Esse vídeo compara gays com cachorros, disse a candidata. Acreditem, nas próximas entrevistas, Vladimir Putin outra vez irá dizer que não tem nada a ver com isso. Claro, não são as pessoas do governo que mandam fazer esses vídeos, ironizou Ksenia Sobchak. As pesquisas mostram que a jornalista tem menos de 1% das intenções de voto, enquanto o presidente Putin tem 80%. O Jornal da Globo começa logo depois de Tá no Ar, a TV na TV. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Pesquisar mais como foi essa história para que ela não se repita. Tropas do ditador sírio Bashar al-Assad mataram 250 pessoas em 48 horas de bombardeios na região controlada por rebeldes. Entre as vítimas estão 58 crianças. Mulheres e crianças sendo socorridas em meio a bombas que não param de cair.
As imagens estão sendo colocadas em redes sociais pelos próprios socorristas, que cruzam áreas devastadas atrás de sobreviventes. Aviões sírios e russos bombardearam pelo segundo dia consecutivo a região de Guta, a leste da capital Damasco, um reduto das forças rebeldes que lutam contra o ditador Bashar al-Assad. Pelo menos 5 hospitais foram atingidos. De acordo com o Observatório Sírio para Direitos Humanos, foram as 48 horas mais mortais dos últimos 3 anos em Guta. Foi lá que, em 2013, um ataque com gás sarin deixou mais de 500 mortos. Os bombardeios são a mais dura ofensiva do ditador sírio na tentativa de acabar com a rebelião contra ele, que já dura 7 anos. A ONU disse que a situação na Síria está fora de controle com mais essa escalada de violência e pediu um cessar-fogo imediato. Cerca de 400 mil pessoas vivem na região que está sendo bombardeada. O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, emitiu um comunicado em branco, dizendo apenas que nenhuma palavra faria justiça às vítimas. A Rússia vai ter eleição presidencial no mês que vem e Vladimir Putin é considerado o favorito para conseguir um 4º mandato. Mas a campanha para convencer eleitores a votar é um espanto. Onde o voto não é obrigatório, as campanhas para aumentar o comparecimento às urnas, de 65% na eleição passada, podem ser agressivas. Este vídeo imagina um futuro de pesadelo para um cidadão de classe média. Ele sonha com um militar que o convoca para lutar ao lado de um soldado negro. Em seguida, encontra a mulher com um jovem homossexual. Ela avisa que o novo governo obriga a família a receber o rapaz por uma semana e que ele pode ficar definitivamente no apartamento, caso não arranje um parceiro. Apavorado, o personagem principal acorda e corre para votar. Ninguém assumiu a autoria do vídeo, que repercutiu mal no exterior e também dentro da Rússia. Ksenia Sobchak é a única mulher entre os 8 candidatos aprovados pela Comissão Eleitoral da Rússia para as eleições do dia 18 de março. Ela é a candidata de orientação mais liberal, inclusive apoia o casamento gay e, obviamente, tem uma opinião sobre o vídeo divulgado na última sexta-feira. Esse vídeo compara gays com cachorros, disse a candidata. Acreditem, nas próximas entrevistas, Vladimir Putin... que permitiu a identificação de Dimas Antônio Casemiro. Integrante de 2 grupos da luta armada contra o regime militar, ele foi preso, torturado e morto aos 25 anos, em 1971. Ele é a 4ª pessoa identificada. Os restos mortais de Dimas foram identificados quase 50 anos depois da morte e quase 30 depois da identificação dos ossos de um irmão dele, também morto sob tortura e enterrado clandestinamente aqui em Perus. Denis Casemiro tinha 28 anos. Foi identificado logo depois da descoberta das ossadas, por características como arcada dentária. Este álbum com documentos e recortes de jornais é de Fabiano. Sobrinho de Denis e filho de Dimas, ele tinha 4 anos quando o pai desapareceu. É uma mistura de alívio com outros sentimentos que eu nem sei explicar. Não vou falar que encerra totalmente o capítulo da história, porque acho que isso vai ficar marcado. Porque tem muita gente falando de uma outra forma, eu acredito que é uma nova leitura sobre o que aconteceu. Então eu acho que isso é muito perigoso, tem que ver direito, saber, pesquisar mais como foi essa história, para que ela não se repita. Tropas do ditador sírio Bashar al-Assad mataram 250 pessoas em 48 horas de bombardeios na região controlada por rebeldes. Entre as vítimas estão 58 crianças. Mulheres e crianças sendo socorridas em meio a bombas que não param de cair. As imagens estão sendo colocadas em redes sociais pelos próprios socorristas, que cruzam áreas devastadas atrás de sobreviventes. Aviões sírios e russos bombardearam pelo segundo dia consecutivo a região de Guta, a leste da capital Damasco, um reduto das forças rebeldes que lutam contra o ditador Bashar al-Assad. Pelo menos 5 hospitais foram atingidos. De acordo com o Observatório Sírio para Direitos Humanos, foram as 48 horas mais mortais dos últimos 3 anos em Guta. Foi lá que, em 2013, um ataque com gás sarin deixou mais de 500 mortos. Os bombardeios são a mais dura ofensiva do ditador sírio na tentativa de acabar com a rebelião contra ele, que já dura 7 anos.
A ONU disse que a situação na Síria está fora de controle com mais essa escalada de violência e pediu um cessar-fogo imediato. Cerca de 400 mil pessoas vivem na região que está sendo bombardeada. O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, emitiu um comunicado em branco, dizendo apenas que nenhuma palavra faria justiça às vítimas. A Rússia vai ter eleição presidencial no mês que vem e Vladimir Putin é considerado o favorito para conseguir um 4º mandato. Tem patologias, ele vai ter a prematuridade que vai acarretar num aumento de internação dentro da UTI. Né? Chegamos em momentos aqui dentro da UTI, que nós temos 14 leitos aqui, chegamos a ter 8 venezuelanos dentro da UTI. Olha, uma outra situação que está se tornando frequente aqui na maternidade é de venezuelanas que moram em Santa Helena, que é um município venezuelano que faz fronteira com Pacaraima, que é a cidade brasileira, e que tem complicações lá. Então, como lá a situação é muito precária, elas vêm para Boa Vista para ter o neném e depois elas voltam. É o caso aqui da Gabriela, que está curtindo aqui a filhinha que acabou de nascer. Mas muitas não voltam. É o caso da venezuelana Belkis, que chegou há 1 mês e acabou de ter a filha prematura. A mãe ia pedir o status de refugiada ao Brasil, mas agora pode ser brasileira naturalizada, explica a presidente da Comissão Especial da Criança e Adolescente da OAB de Roraima. O pedido de refugiado ele pode demorar até 2, 3 anos. Enquanto nesse caso é muito mais rápido, né? Eles já tendo um filho brasileiro. Ou seja, eles poderão e certamente conseguirão a nacionalidade brasileira. Sim, está previsto na Constituição Federal. Eles vão conseguir, sem dúvida alguma. Quero que ela estude aqui e faça muitas coisas. Um grupo de trabalho especial identificou a 4ª ossada encontrada no cemitério de Perus, em São Paulo. Dimas Antônio Casemiro desapareceu há quase 50 anos. O cemitério tem sepultura simples. Aqui também são enterrados em valas comuns corpos não identificados de indigentes. Em média, 5 por dia, segundo a administração. Mas no início da década de 1970, o cemitério também teve outra utilidade. Foi usado para esconder os corpos de militantes políticos que combatiam o regime militar e foram mortos por ele. Uma vala clandestina com mais de 1.000 ossadas foi descoberta em 1990, nesta área, onde hoje existe um memorial. Recolhidas, as ossadas passaram por diversas instituições, muitas vezes sem conservação adequada. Só em 2015 chegaram à Unifesp, que faz o trabalho de analisar os ossos e cruzar os dados com os de 41 militantes desaparecidos. Para a prova final de recuperação do DNA, um primeiro lote de material foi enviado no ano passado para um laboratório na Bósnia, o melhor do mundo, gerido pela Comissão Internacional de Pessoas Desaparecidas e desenvolvido a partir do trabalho de identificar milhares de corpos de muçulmanos massacrados durante a guerra naquele país, em 1995. Ele tem um pessoal trabalhando. Dezenas de civis mortos. Sindicatos criam taxas novas para substituir o imposto que foi proibido. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, o empresário Wesley Batista, do Grupo JF, vai sair da cadeia. O PTB desiste de indicar a deputada Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Identificada em São Paulo, a ossada de um desaparecido político há quase meio século. A partir de agora, no Jornal Nacional. O plano B do governo federal para diminuir o rombo das contas públicas sem uma reforma da Previdência recebeu críticas no Congresso, mesmo de partidos que apoiam o governo Temer. O relator da reforma da Previdência lamentou que a proposta tenha ficado para depois. Arthur Maia disse que o longo trabalho, com debates e negociações, levou a uma compreensão no país de que não há outro caminho para equilibrar as contas públicas. Ele voltou a afirmar que sem a reforma da Previdência, a economia não decola. Eu acho que será calamitoso. Do jeito que está, o Brasil inevitavelmente chegará a uma condição que vai deixar de prestar serviços públicos. A área econômica do governo estuda, com o aval do presidente Michel Temer, medidas para reformar a Previdência sem mexer na Constituição.
O déficit da Previdência previsto para este ano é de 193 bilhões de reais. Mas há resistências às medidas, inclusive dentro do governo, que trata o assunto em sigilo. O ministro-chefe da Casa Civil disse à repórter Délis Ortiz que não há plano B para a Previdência. Não estamos cuidando de legislação infraconstitucional. Se no curso do mandato do presidente Michel Temer for levantada a intervenção do Rio de Janeiro, pode-se voltar a pensar em votar. Se não for, o próximo governo terá que fazer a reforma da Previdência. Por hora, o governo tenta ressuscitar uma agenda positiva no Congresso com um pacote de medidas econômicas para aliviar o rombo nas contas públicas, algumas que levariam a aumento de arrecadação, entre elas a privatização da Eletrobras, o fim da redução de impostos sobre a folha de pagamento para empresas que geram emprego, uma reforma do PIS/COFINS e a regulamentação do teto salarial dos servidores públicos. A oposição alegou motivos eleitorais para rejeitar as medidas. Qual é o deputado que vai votar para vender a Eletrobras? Eu duvido, isso tem impacto na base eleitoral. É preciso lembrar, nós estamos no ano eleitoral, vamos discutir aquilo que unifica o parlamento e não ficar fazendo coisas que não terá resultado. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, do MDB de Roraima, disse que há clima no Congresso para votar os projetos. No ambiente político, a maioria está focada, nós vamos ter que fazer um esforço concentrado, porque é uma pauta bastante extensa. Então é muito importante que o Congresso já possa fazer esse esforço concentrado a partir de março e não apenas no segundo semestre. Mas o presidente do Senado, do mesmo partido de Jucá, foi na contramão. Esses valores, porque há necessidade de uma autorização expressa para que o desconto ocorra. Como há diferentes entendimentos para a lei, a discussão sobre a contribuição sindical foi parar na Justiça. Mais de 10 ações aguardam julgamento no Supremo Tribunal Federal. O Ministério do Trabalho declarou que não pode interferir em decisões dos sindicatos e que cabe à Justiça esclarecer as divergências sobre o assunto. O Ministério Público do Trabalho declarou que está discutindo o tema. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou hoje que a intervenção federal na área de segurança pública do Rio de Janeiro vai respeitar os direitos constitucionais. A declaração foi em meio a um debate sobre a possibilidade do uso de mandados de busca e apreensão coletivos durante a intervenção. Também hoje, a ação conjunta de militares das Forças Armadas e policiais resultou na prisão de 11 suspeitos. Foi a maior operação conjunta entre militares e as polícias no estado do Rio desde o início da integração com as Forças Armadas em julho do ano passado. Hoje, os militares foram para as estradas. Montaram bases nas principais rodovias que fazem divisa com Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo e nas vias de acesso ao Rio. Revistaram quem passava. A ação para combater o roubo de cargas, contrabando e tráfico de drogas e armas reuniu 3.000 homens das Forças Armadas e contou com tropas de São Paulo e Minas Gerais. As estradas não foram o único alvo. Ao mesmo tempo, 500 militares, em parceria com as polícias civil e militar, faziam operações em favelas da Zona Norte. Uma delas foi a favela Kelsons, na Penha, vizinha a um centro de treinamento da Marinha. A favela e a área militar são separadas apenas por um muro. Em janeiro, o Globocop flagrou um homem armado numa barricada, bem ao lado de uma das guaritas da área da Marinha. A operação de hoje contou com tanques e até um bote deu apoio à ação. 11 suspeitos foram presos. A Secretaria de Segurança do Rio informou que as duas operações, nas favelas e nas estradas, têm a cooperação das Forças Armadas, no contexto do Decreto Presidencial de Garantia da Lei e da Ordem, a GLO, e foram planejadas antes da intervenção federal. Na mesma hora em que as forças de segurança se dirigiam às favelas da Zona Norte, a violência fazia mais uma vítima em Campo Grande, na Zona Oeste. Tinha 2 carros, faixa de 8 caras, tudo armado, pistola, todo mundo armado. E começaram a fazer arrastão. Um arrastão e um sargento do Exército assassinado. Bruno Kazuca tinha 35 anos e também era instrutor do curso de Forças Especiais. O dia ainda não tinha clareado. Com uma outra forma, acredito que é uma nova leitura sobre o que aconteceu. Então, eu acho que isso é muito perigoso, tem que ver direito, saber, pesquisar mais como foi essa história para que ela não se repita.
Tropas do ditador sírio Bashar al-Assad mataram 250 pessoas em 48 horas de bombardeios na região controlada por rebeldes. Entre as vítimas estão 58 crianças. Mulheres e crianças sendo socorridas em meio a bombas que não param de cair. As imagens estão sendo colocadas em redes sociais pelos próprios socorristas, que cruzam áreas devastadas atrás de sobreviventes. Aviões sírios e russos bombardearam pelo segundo dia consecutivo a região de Guta, a leste da capital Damasco, um reduto das forças rebeldes que lutam contra o ditador Bashar al-Assad. Pelo menos 5 hospitais foram atingidos. De acordo com o Observatório Sírio para Direitos Humanos, foram as 48 horas mais mortais dos últimos 3 anos em Guta. Foi lá que, em 2013, um ataque com gás sarin deixou mais de 500 mortos. Os bombardeios são a mais dura ofensiva do ditador sírio na tentativa de acabar com a rebelião contra ele, que já dura 7 anos. A ONU disse que a situação na Síria está fora de controle com mais essa escalada de violência e pediu um cessar-fogo imediato. Cerca de 400 mil pessoas vivem na região que está sendo bombardeada. O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, emitiu um comunicado em branco, dizendo apenas que nenhuma palavra faria justiça às vítimas. A Rússia vai ter eleição presidencial no mês que vem e Vladimir Putin é considerado o favorito para conseguir um 4º mandato. Mas a campanha para convencer eleitores a votar é um espanto. Onde o voto não é obrigatório, as campanhas para aumentar o comparecimento às urnas, de 65% na eleição passada, podem ser agressivas. Este vídeo imagina um futuro de pesadelo para um cidadão de classe média. Ele sonha com um militar que o convoca para lutar ao lado de um soldado negro. Em seguida, encontra a mulher com um jovem homossexual. Ela avisa que o novo governo obriga a família a receber o rapaz por uma semana e que ele pode ficar definitivamente no apartamento, caso não arranje um parceiro. Apavorado, o personagem principal acorda e corre para votar. Ninguém assumiu a autoria do vídeo, que repercutiu mal no exterior e também dentro da Rússia. Ksenia Sobchak é a única mulher entre os 8 candidatos aprovados pela Comissão Eleitoral da Rússia para as eleições do dia 18 de março. Ela é a candidata de orientação mais liberal, inclusive apoia o casamento gay e, obviamente, tem uma opinião sobre o vídeo divulgado na última sexta-feira. Muitas dúvidas dos clientes. São empresas que querem saber como proceder quando os sindicatos pedem que elas descontem a contribuição sem autorização individual dos empregados. Essa advogada orienta as empresas a recolher assinaturas dos empregados que quiserem pagar a contribuição. Quem não quiser e for surpreendido... Quem sofrer o desconto poderá cobrar judicialmente a devolução desses valores, porque há necessidade de uma autorização expressa para que o desconto ocorra. Como há diferentes entendimentos para a lei, a discussão sobre a contribuição sindical foi parar na Justiça. Mais de 10 ações aguardam julgamento no Supremo Tribunal Federal. O Ministério do Trabalho declarou que não pode interferir em decisões dos sindicatos e que cabe à Justiça esclarecer as divergências sobre o assunto. O Ministério Público do Trabalho declarou que está discutindo o tema. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou hoje que a intervenção federal na área de segurança pública do Rio de Janeiro vai respeitar os direitos constitucionais. A declaração foi em meio a um debate sobre a possibilidade do uso de mandados de busca e apreensão coletivos durante a intervenção. Também hoje, a ação conjunta de militares das Forças Armadas e policiais resultou na prisão de 11 suspeitos. Foi a maior operação conjunta entre militares e as polícias no estado do Rio desde o início da integração com as Forças Armadas em julho do ano passado. Hoje, os militares foram para as estradas. Montaram bases nas principais rodovias que fazem divisa com Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo e nas vias de acesso ao Rio. Revistaram quem passava. A ação para combater o roubo de cargas, contrabando e tráfico de drogas e armas reuniu 3.000 homens das Forças Armadas e contou com tropas de São Paulo e Minas Gerais. As estradas não foram o único alvo. Ao mesmo tempo, 500 militares, em parceria com as polícias civil e militar, faziam operações em favelas da Zona Norte. Uma delas foi a favela Kelsons, na Penha, vizinha a um centro de treinamento da Marinha.
A favela e a área militar são separadas apenas por um muro. Em janeiro, o Globocop flagrou um homem armado numa barricada, bem ao lado de uma das guaritas da área da Marinha. A operação de hoje contou com tanques e até um bote deu apoio à ação. 11 suspeitos foram presos. A Secretaria de Segurança do Rio informou que as duas operações, nas favelas e nas estradas, têm a cooperação das Forças Armadas, no contexto do Decreto Presidencial de Garantia da Lei e da Ordem, a GLO, e foram planejadas antes da intervenção federal. Na mesma hora em que as forças de segurança se dirigiam às favelas da Zona Norte, a violência fazia mais uma vítima em campo. Venezuelanas chegam à maternidade desnutridas e a quantidade de bebês prematuros é enorme. Olha, a pequena Uliane nasceu com 6 meses e 870 gramas apenas. Normalmente não é um paciente 100% tranquilo de se tratar, ele tem patologias, ele vai ter a prematuridade que vai acarretar num aumento de internação dentro da UTI. Né? Chegamos a momentos aqui dentro da UTI, que nós temos 14 leitos aqui, chegamos a ter 8 venezuelanos dentro da UTI. Olha, uma outra situação que está se tornando frequente aqui na maternidade é de venezuelanas que moram em Santa Helena, que é um município venezuelano que faz fronteira com Pacaraima, que é a cidade brasileira, e que tem complicações lá. Então, como lá a situação é muito precária, elas vêm para Boa Vista para ter o neném e depois elas voltam. É o caso aqui da Gabriela, que está curtindo aqui a filhinha que acabou de nascer. Mas muitas não voltam. É o caso da venezuelana Belkis, que chegou há 1 mês e acabou de ter a filha prematura. A mãe ia pedir o status de refugiada ao Brasil, mas agora pode ser brasileira naturalizada, explica a presidente da Comissão Especial da Criança e Adolescente da OAB de Roraima. O pedido de refugiado ele pode demorar até 2, 3 anos, enquanto nesse caso é muito mais rápido, né? Ele já tendo um filho brasileiro. Ou seja, eles poderão e certamente conseguirão a nacionalidade brasileira. Sim, está previsto na Constituição Federal. Eles vão conseguir, sem dúvida alguma. Quero que ela estude aqui e faça muitas coisas. Um grupo de trabalho especial identificou a 4ª ossada encontrada no cemitério de Perus, em São Paulo. Dimas Antônio Casemiro desapareceu há quase 50 anos. O cemitério tem sepultura simples. Aqui também são enterrados em valas comuns corpos não identificados de indigentes. Em média, 5 por dia, segundo a administração. Mas no início da década de 1970, o cemitério também teve outra utilidade. Foi usado para esconder os corpos de militantes políticos que combatiam o regime militar e foram mortos por ele. Uma vala clandestina com mais de 1.000 ossadas foi descoberta em 1990, nesta área, onde hoje existe um memorial. Recolhidas, as ossadas passaram por diversas instituições, muitas vezes sem conservação adequada. Só em 2015 chegaram à Unifesp, que faz o trabalho de analisar os ossos e cruzar os dados com os de 41 militantes desaparecidos. Para a prova final de recuperação do DNA, um primeiro lote de material... Tinha 2 carros, faixa de 8 caras, tudo armado, pistola, todo mundo armado. E começaram a fazer arrastão. Um arrastão e um sargento do Exército assassinado. Bruno Kazuca tinha 35 anos e também era instrutor do curso de Forças Especiais. O dia ainda não tinha clareado quando as cenas de violência foram registradas pela câmera. O bandido disparou várias vezes contra o sargento. Na abordagem ele entrou em luta corporal com um dos elementos e depois começou a troca de tiro e ele caiu. A farda do Exército ficou no banco do carro. A mulher do sargento espera um filho que não vai conhecer o pai. Nesta terça-feira, os detalhes jurídicos da intervenção federal na segurança do Rio foram o tema de uma reunião entre o ministro da Justiça, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, e representantes do Judiciário. E uma medida que gerou polêmica também esteve na pauta da reunião:
a expedição de mandados coletivos de busca e apreensão no Rio, que seriam cumpridos pelas polícias durante as operações. Ontem, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o governo federal ia pedir autorização à Justiça para esse tipo de mandado. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil reagiu. Em nota, repudiou os mandados coletivos, disse que não são previstos em lei e que as ações não podem ser genéricas. Caso contrário, há violação do lar e da intimidade. No fim da reunião, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou que os direitos individuais devem ser respeitados conforme prevê a Constituição e disse que os mandados não serão coletivos, e sim mais abrangentes. Dependendo da operação, eles podem conter vários nomes e endereços dos alvos. O adjetivo coletivo é impróprio tecnicamente. Algumas operações pedem a citação de várias pessoas. O coletivo dá a ideia de uma generalidade. E mandado de busca e apreensão não pode ser genérico. Isso a Constituição não permite. Portanto, esses mandados de busca e apreensão conterão um número maior ou menor de pessoas em razão do objetivo do inquérito que então está se realizando. Esses mandados terão que conter nome ou apelidos que essas pessoas tenham, terão que indicar os outros requisitos de lei, indicar o endereço provável, o endereço imaginado, porque nas zonas de mais conflito você não tem rua, avenida e a urbanização é desorganizada. Na verdade, com muita frequência, o indivíduo foragido está aproximadamente em uma área, mas a droga, a arma, a munição está espalhada na comunidade. Então, o mandado de busca e apreensão tem que ter as garantias constitucionais, sem dúvida alguma, mas tem